Você realmente conhece a internet? Descubra agora a assustadora diferença entre Deep Web e Dark Web, enquanto a maioria navega apenas pela superfície. Existe um mundo oculto muito maior, misterioso e perigoso. Neste documentário narrativo, você vai entender como funciona a Deep Web, menos o lado invisível da internet, onde estão dados sigilosos. Bancos, universidades e governos. E vai se chocar ao conhecer a Dark Web, menos o território sombrio, onde o anonimato pode esconder liberdade. Ou o caos, prepare-se para mergulhar nas camadas mais profundas da rede. Informação, mistério, verdade. Nem tudo o que existe pode ser visto. No silêncio dos servidores, por trás das cortinas que escondem o que seus olhos comuns jamais enxergariam, existe um território desconhecido, um mundo que não aparece no Google, que não se revela no Facebook e que jamais será tocado por um simples clique. É o subterrâneo digital. E nele, dois nomes se destacam com mistério: Deep Web e Dark Web. Mas qual é a verdadeira diferença entre eles? E por que tanto se fala sobre esse lugar onde poucos se atrevem a entrar? Imagine a internet como um imenso iceberg flutuando em um mar de dados. A parte visível acima da água, menos onde acessamos redes sociais, sites de compras, vídeos e notícias, é a Surface Web, a internet que todos conhecem, mas abaixo da superfície, escondida nas profundezas digitais. Está a Deep Web, menos uma camada muito maior, imersa na escuridão do anonimato. A Deep Web não é ilegal, pelo contrário, ela abriga informações protegidas por senhas, bancos de dados, registros acadêmicos e até sistemas internos de governos e empresas. Tudo aquilo que não é indexado pelos motores de busca tradicionais está ali, longe dos olhos públicos, protegendo sigilos, confidências e protocolos. É como se fosse o setor privado da internet. Se você já acessou o portal da sua universidade, logou em um sistema bancário ou visualizou resultados de exames médicos online, você já visitou a Deep Web mesmo sem saber. Mas então, o que é a Dark Web? A Dark Web é um pequeno e oculto fragmento dentro da Deep Web. Para acessá-la, você precisa de softwares específicos como o navegador Tor, que embaralha sua localização e identidade, protegendo o anonimato ao extremo. É nessa camada que o mistério se transforma em perigo ou liberdade, dependendo do ponto de vista. Ali encontram-se fóruns secretos, mercados clandestinos, redes de espionagem, sites que vendem tudo o que o mundo proibido pode imaginar. É um lugar onde a censura não alcança, onde vozes oprimidas podem gritar sem medo, mas também onde criminosos podem se esconder com facilidade assustadora. A Dark Web é o território dos extremos, da resistência política em regimes autoritários ao tráfico de armas, documentos falsos e atividades sombrias que desafiam a moral e a lei, enquanto a Deep Web é um continente sigiloso, mas legal. A Dark Web é como uma floresta densa, onde cada árvore pode esconder algo perigoso ou revelador. E é por isso que tanto se confundem, porque ambos os nomes carregam o peso do invisível. Mas a diferença é clara. A Deep Web é um vasto oceano privado. A Dark Web, uma caverna secreta escavada nas profundezas desse oceano. O que faz esse tema tão fascinante é que, apesar de invisível, ele está presente na vida de todos nós.
Todos os dias navegamos à beira desse abismo digital sem perceber. Enquanto você lê esse texto, milhões de dados estão sendo trocados em camadas da internet que nunca veremos. Algumas dessas camadas são essenciais para a sociedade, outras assustadoras e outras ainda simplesmente incompreensíveis. Mas no fim, a pergunta que fica é: o que exatamente está escondido lá? E até onde estamos dispostos a ir para descobrir? Há quem diga que a Deep Web é como uma biblioteca infinita, onde os livros estão trancados em cofres. Documentos governamentais classificados, pesquisas científicas de ponta, registros de investigações, dados de instituições financeiras, tudo ali protegido por chaves digitais. A Deep Web é essencial. Ela sustenta a estrutura sigilosa do mundo moderno. Sem ela, o caos tomaria conta da privacidade, da segurança e até da justiça. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não é algo escondido por malícia, e sim por necessidade. O sigilo é o que protege o cidadão comum da exposição, da fraude, do abuso. Imagine um beco escuro em uma cidade onde ninguém sabe seu nome, onde não há câmeras, onde os sussurros substituem as leis e os segredos são a única moeda. Dentro da Dark Web, o anonimato vira escudo e espada. É ali que o proibido encontra espaço para florescer. E é também onde surgem perguntas incômodas. Quem são os que habitam esse lugar? O que procuram? O que escondem? Jornalistas perseguidos por regimes autoritários usam a Dark Web para denunciar crimes. Denunciantes vazam documentos secretos por lá, protegidos por camadas de criptografia. Dissidentes políticos se comunicam longe dos olhos dos tiranos. Mas ao lado dessas vozes corajosas, também se escondem hackers mercenários, fraudadores, traficantes e redes de exploração humana. A mesma sombra que protege também encobre. É por isso que a Dark Web é tão controversa. Alguns a veem como a última trincheira da liberdade digital. Outros, como o esgoto da internet. A verdade é que ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E é isso que a torna tão perturbadora e tão fascinante. Ninguém tropeça na Dark Web por acaso. Ela exige conhecimento, ferramentas específicas, coragem menos ou imprudência. Navegar por ela é como caminhar em uma terra sem mapa, onde cada link pode te levar a uma verdade chocante ou a um abismo sem volta. As autoridades tentam monitorar, infiltrar, derrubar servidores, mas a estrutura da Dark Web se adapta. Ela renasce, muda de nome, se esconde em novas criptografias. Ela não é um site, não é um lugar, é um conceito, é a personificação digital daquilo que o mundo tenta esconder. E talvez por isso mesmo ela nunca desapareça. Enquanto isso, a Deep Web segue crescendo em silêncio. Médicos trocam diagnósticos com segurança, universidades armazenam teses não publicadas. Corporações arquivam contratos e estratégias. É o tecido invisível da internet funcional. E, ironicamente, é muito maior que a parte visível. Estima-se que a Deep Web represente mais de 90% de toda a internet. A parte que você acessa no seu dia a dia é apenas uma fina camada de um universo colossal. A diferença entre Deep Web e Dark Web, portanto, não é apenas técnica, é filosófica. Uma representa o sigilo necessário, a outra, o segredo perigoso. Uma guarda o que é nosso, a outra esconde o que não deveria existir, ou revela o que nunca
deveria ter sido escondido. Em um mundo onde os dados valem mais que ouro, conhecer esse submundo digital é mais que curiosidade, é sobrevivência. Mas a pergunta final continua ecoando no silêncio dessas redes ocultas. Até onde vai o direito ao anonimato? E onde começa o território do impossível de ser controlado? Essa é a internet que ninguém te mostra. Essa é a realidade por trás da superfície. E agora que você sabe, você ainda quer olhar mais fundo. O desejo de olhar mais fundo é o que move investigadores, hackers, éticos, jornalistas e até curiosos comuns a cruzarem a fronteira entre o visível e o invisível. Mas não se engane, não há como sair ileso de um mergulho profundo no desconhecido, porque quando você acessa a parte oculta da internet, ela também começa a te acessar. O anonimato pode ser ilusório, o risco real e a sensação de estar diante de algo que deveria permanecer oculto pode ser mais perturbadora do que libertadora. Muitos que acessaram a Dark Web pela primeira vez contam a mesma história. Começaram por curiosidade. Um vídeo, um fórum, um link que alguém compartilhou em um grupo. E de repente, estavam diante de algo que parecia maior do que eles. Nomes falsos, mensagens codificadas, chats onde ninguém diz de onde vem menos, apenas o que procura. E o que se procura na Dark Web nem sempre é algo ilegal. Às vezes, é apenas um espaço para existir sem ser vigiado. Em outras, é o desejo de atravessar os limites morais por puro poder. Lá dentro, há mercados com produtos inacreditáveis, softwares espiões, identidade falsa, até supostos serviços que beiram o impossível. Existem fóruns onde teorias da conspiração ganham vida, onde códigos misteriosos são trocados entre perfis anônimos, onde verdades que nunca chegaram ao jornal podem estar escondidas ou fabricadas. E nesse mar de incerteza, tudo se mistura. O real, o inventado, o perigoso, o libertador. Por isso, a linha entre exploração e exposição é tênue. A cada clique você se afasta do mundo regulado e entra em um labirinto onde nem sempre há saída. O próprio navegador Tor, símbolo de acesso à Dark Web, é um portal de liberdade para alguns e uma porta de entrada para o colapso para outros. E, embora seja uma ferramenta legítima, sua fama foi manchada por tudo que foi construído à sombra da lei. Mas há uma verdade ainda mais profunda, menos falada. O que realmente assusta na Deep Web, na Dark Web, não é o que está lá. É o que elas revelam sobre nós. Porque, no fim, a internet espelha a humanidade. Se existe uma parte escura, é porque existe algo em nós que também deseja o proibido, o invisível, o intocável. A Deep Web mostra a nossa necessidade de privacidade. A Dark Web mostra nossos limites ou a ausência deles. E talvez por isso elas continuem crescendo, porque enquanto houver segredos, haverá espaços onde esses segredos podem viver. Muitos perguntam se é possível acabar com a Dark Web, mas como acabar com algo que não é um lugar, mas uma ideia? Uma rede pode ser derrubada. Um servidor pode ser apagado. Mas o desejo humano de escapar do controle, de criar zonas livres, continuará existindo. Porque desde os primórdios da internet, o digital não é apenas uma ferramenta. É um reflexo da nossa natureza. Por isso, entender a diferença entre Deep Web e Dark Web
é mais do que entender camadas de dados. É reconhecer que por trás de cada tecnologia há intenções humanas, algumas nobres, outras perigosas, mas todas reais. E talvez, no fim, a pergunta não devesse ser o que existe lá dentro, mas por que nós criamos isso? O que falta no mundo da superfície para que tantas pessoas busquem refúgio ou caos, menos nas profundezas? Essa é a pergunta que ecoa no silêncio digital. E, enquanto ela não for respondida, as camadas escondidas da internet continuarão crescendo, em silêncio, no escuro, à espera do próximo que se atrever a enxergar o que não deveria ser visto, à espera do próximo ou de você. Porque a verdade é que a Deep Web e a Dark Web não são apenas lugares distantes habitados por hackers, espiões e criminosos, elas são acessíveis. Elas estão a poucos cliques de qualquer um com um pouco de curiosidade, com vontade de ir além da superfície. E esse é o maior perigo. O fascínio pelo proibido tem um poder hipnótico. Começa com uma busca, um nome, uma dúvida, um e se. E sem perceber, você já atravessou o espelho. Aos olhos do mundo, tudo parece igual. Você continua sentado, olhando para a tela. Mas do outro lado da conexão, a realidade mudou. Você está em um território onde a linguagem é cifrada. Os sites mudam de endereço como fantasmas e as identidades são apenas máscaras que podem ser descartadas a qualquer momento. Você pode encontrar uma biblioteca proibida de livros banidos por governos, ou pode dar de cara com conteúdos tão perturbadores que marcarão a sua mente para sempre. Porque o que assusta na Dark Web não é o que se vê, né? É o que se sente. É a presença constante de que você não está sozinho, que alguém está vendo você também. A Deep Web, silenciosa e estável, guarda os bastidores da civilização digital. Ela protege hospitais, tribunais, universidades. Ela é a espinha dorsal da informação moderna, mas a Dark Web. Ela pulsa como um coração escondido, batendo nas sombras. E sua pulsação não para de crescer. Grupos extremistas a utilizam para planejar ataques. Códigos-fonte de softwares militares vazam em fóruns obscuros. Organizações criminosas negociam com criptomoedas o que jamais poderia ser comprado com dinheiro comum. É uma economia paralela, com regras próprias, leis invisíveis e julgamentos impiedosos. Mas nem tudo ali é corrupção. Também há resistência, ativistas lutando contra regimes opressores, cientistas compartilhando conhecimento censurado, pessoas comuns buscando proteção onde não há liberdade. A Dark Web é paradoxal, é inferno e refúgio, prisão e liberdade. E é isso que a torna ainda mais perigosa. Ela não pode ser totalmente condenada, nem totalmente defendida. Ela é talvez a prova de que por mais que o mundo tente impor controle, sempre haverá quem deseje escapar. E enquanto houver quem deseje escapar, haverá um caminho oculto, escuro e silencioso, esperando. E você, que agora sabe disso, já não pode mais dizer que ignora. A superfície é só o começo. O que existe por trás dela é um universo de escolhas, segredos e consequências. Talvez você nunca vá além da Surface Web, talvez nunca baixe o Tor, nunca clique em um link. Onion. Nunca veja os mercados ocultos ou os fóruns onde os códigos parecem vir de outra era. Mas o simples fato de saber que isso existe muda tudo, porque agora você entende. A internet não é o que parece. Ela é muito mais
muito mais profunda, muito mais perigosa e muito mais humana. E assim como o oceano, o que vive em suas profundezas nem sempre deve ser despertado.